Bom, eu tenho aqui a questão 1 do capítulo 2 do Moisés, volume 4, certo? É uma questão que envolve ângulo de incidência, ângulo de refração e ângulo de reflexão. Bom, então a primeira questão diz o seguinte: o ângulo de incidência θ1, para o qual o raio refletido é perpendicular ao raio refratado, chama-se ângulo de Brewster. Aí na letra A ele pede que você obtenha esse ângulo em função do índice de refração relativo N12, do meio 2 em relação ao meio 1. E na letra B, ele quer que você calcule o valor do ângulo de Brewster para as seguintes interfaces: ar, água, ar e vidro comum. Bom, então vamos começar aqui com a letra A, certo? A gente tem que obter uma função que o raio refletido seja perpendicular ao raio refratado. Tudo bem? As equações que a gente vai usar nessa demonstração, elas se encontram na página 16 do livro, certo? No tópico 2.2, que fala sobre reflexão e refração. Bom, então vamos aqui tentar fazer um modelo para entender melhor o que está acontecendo, certo? Então aqui nós temos uma interface, né? Aqui nós temos o meio 1, o meio 2, e aí um raio de luz vai incidir nessa interface. Pelas propriedades estudadas, quando esse raio incide na interface, ele vai sofrer uma reflexão e uma refração. Então ele vai sofrer aqui, ó, uma reflexão, mas também em relação a essa normal, né? Em relação a essa normal, ele sofre uma reflexão. Uma reflexão. Pois bem, então esse aqui, ó, é o ângulo θ1b. Por que esse cara é o ângulo θ1b? Porque ele é o ângulo de incidência. Ou seja, a gente vai tentar descobrir qual é esse ângulo para satisfazer a condição que o raio refletido seja perpendicular ao raio refratado. O que é que significa? Significa que o ângulo entre o raio refletido, aqui é o raio refletido, e o raio refratado, esse ângulo aqui, alfa, ele seja igual a 90 graus. Então nós temos que encontrar o valor de θ1 para que o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado seja de 90 graus. Tudo bem? Para a gente iniciar a demonstração, vamos aplicar, primeiramente vamos aplicar a lei de refração. Então, a lei de refração, ela diz o seguinte: ela diz que o seno de θ1b, ou seja, o seno do ângulo do raio incidente dividido pelo seno do ângulo do raio refratado, θ2, né? Lembrando que θ2 é o valor desse ângulo aqui, ó, que o raio refratado faz com a normal. Esse aqui é o θ2. Então, o seno do ângulo incidente, θ1, dividido pelo seno do ângulo refratado, θ2, ele tem que ser igual ao índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2. Perfeito? Então, nós temos que o seno de θ1b tem que ser igual a N12 seno de θ2. Perfeito? Bom, a partir daqui nós temos que aplicar uma segunda lei. Então aqui nós temos a primeira lei, que é a lei da refração. Bom, de acordo com a lei da reflexão, o ângulo entre o raio incidente e a normal θ1b, ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão, que eu vou chamar aqui carinhosamente de θ1'. Então, o ângulo de incidência ele tem que ser igual ao ângulo de refração em relação à normal. Então, o θ1b ele é igual a θ1'. Essa aqui é a segunda informação que nós precisamos. Pois bem, mas nós podemos, a partir da figura, analisar o seguinte. Se a gente somar θ2 mais alfa mais θ1', ou seja, se somarmos θ2 mais alfa mais θ1',
linha, isso tem que dar 180 graus. Isso tem que dar 180 graus, que é justamente, né, o valor desse ângulo reto, desse ângulo aqui, ó, que é o valor desse ângulo total. Mas alfa é 90 graus. Alfa é 90 graus, que é o ângulo entre os dois raios, o refletido e o refratado. Logo, podemos escrever que θ2 é igual a 90 menos θ1 linha, né? Se alfa é 90, você pode passar para o outro lado e subtrair, fica 90. E aí o θ1 você pode passar para o outro lado com sinal negativo. Então, θ2 vai ser 90 menos θ1 linha. Então, a gente pode substituir esse valor na nossa expressão. Então, nós temos que seno de θ1b é igual a N12 seno de 90 menos θ1 linha. Aqui nós podemos aplicar a relação que nós achamos, né, da lei da reflexão, que o θ1b é igual ao θ1'. Logo, o seno de θ1b é igual a N12, o seno de 90 menos θ1b. Bom, essa aqui é uma relação trigonométrica, né? O seno de π sobre 2, 90, menos o ângulo θ, corresponde ao cosseno, né, do ângulo. Então, a gente pode escrever que isso é seno de θ1b, que é igual a N12, cosseno de θ1b. Então, aqui nós podemos, né, passar esse cosseno aqui dividindo. Nós vamos ficar com seno de θ1b dividido por cosseno de θ1b. Isso aí é N12. Portanto, nós temos que a tangente do θ1b é igual ao índice de refração relativo entre o meio 2 e o meio 1. Então, aqui seria a nossa resposta, certo? Bom, para a letra B, ele quer que você encontre o valor de θ1b para duas situações, né? A primeira situação é a situação onde você tem uma interface ar-água. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula diretamente, a tangente de θ1b é N12. Mas isso aqui também é igual a tangente de θ1b. O índice de relativo, na verdade, é o quociente entre o índice do meio 2 pelo índice do meio 1. Então, a partir disso, nós temos que a tangente de θ1b, que é o ângulo de Brewster, o N2 vai ser a interface mais refringente, no caso a água. E o seu índice de refração é 1,33. Nós sabemos que o índice do ar é 1. Então, a partir disso, nós temos que a tangente de θ1b é 1,33. E aí você pode aplicar o arco tangente. Quando você aplica o arco tangente, você encontra que esse ângulo é de aproximadamente 53 graus. Bom, para a interface ar-vidro, nós obedecemos o mesmo método. Aplicamos a tangente de θ1b, que é igual a N12, só que N12, que é o índice relativo, né, pode ser escrito como o quociente entre o índice do meio 2 pelo índice do meio 1. E, né, se você pesquisar, até no livro mesmo tem essa informação,
O índice do vidro, ele é aproximadamente 1,52. 1,52. E o do ar é 1. Bom, no livro, ele dá a informação que o índice relativo, que o índice absoluto, né, que é o N2 do vidro, é o vidro mais comum, ele vale 1,52. Então tem que ser o vidro comum, como ele fala na questão. Pois bem, efetuando essa divisão, né, nós temos que a tangente de θ 1b vai ser igual a 1,52. Se você aplicar o arco tangente, você encontra que θ 1b para essa situação é 56,7 graus. Perfeito? Então, essa aqui é uma questão sobre o ângulo de Brewster, que é o ângulo de incidência quando o raio refratado e o raio refletido fazem um ângulo de 90 graus, né? Como está aqui representado na figura. Eles fazem entre si um ângulo de 90 graus. Perfeito?